Meus irmãos, a nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 31. Esse capítulo fala do retorno de Jacó à terra dos seus pais. A gente vê que apesar de todo esse caráter de Jacó demonstrado nas suas ações até aqui, nós vamos percebendo que ele mantinha um certo relacionamento com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. Deus falava com ele. O texto aqui do versículo 3 diz que: E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos seus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Deus falando com o homem. Deus falando com o homem que ainda tinha o costume de enganar, de trapacear, mas Deus aqui falando com Jacó. O versículo 5 é muito maravilhoso. Ele diz aqui para suas esposas: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Isso aqui me lembra muito quando o apóstolo Paulo estava naquele navio indo para Roma, numa viagem já preso ali, sob a guarda dos soldados, e ele naquela situação tão lastimável, ele fala com todos os presentes: O Deus de quem sou e a quem sirvo esteve comigo. E isso muda tudo quando o Senhor Deus nos visita com a sua palavra, com a sua presença e nos dá uma direção. Aqui Deus está dando uma direção a esse homem, Jacó, Deus falando com ele, mandando ele voltar à terra dos seus pais. Então nós vemos que o relato aqui a partir do versículo 20, do versículo 7, mostra que Labão havia mudado o salário de Jacó 10 vezes, né? Havia mudado muitas vezes o salário dele, mas Deus tinha abençoado a Jacó. Já havia se passado 20 anos. 7 anos ele trabalhou por Lia, 7 anos por Raquel, embora o propósito sempre foi por Raquel, e 6 anos ele trabalhou pelo seu rebanho. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala com ele, também em sonho, dizendo para ele, Jacó, mostrando para Jacó que o que aconteceu lá no rebanho, nos listrados, nos salpicados e nas malhadas, foi o Senhor quem fez, não foi as varas, não foi a artimanha, foi o Senhor. E ele disse ainda, o Senhor disse para Jacó, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Então Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que sabe de todas as coisas e Ele é um Deus que compensa aquilo que nós falamos agorinha. Deus, Ele compensa as coisas. Ele vê o que Labão fez, Ele viu o que Labão fez e Ele compensou na vida de Jacó, abençoando. E isso é bom para que a gente saiba que não é o nosso braço, né? O Salmo 44, os filhos de Coré dizem, olha, os nossos pais nos contaram o que o Senhor fez a eles, que não foi o braço deles, não, que não foi a força deles, não, mas foi o Senhor. É bom que a gente saiba disso, que tenhamos essa convicção para nós e que contemos também para os nossos filhos. Aqui o Senhor fala para Jacó, Jacó, o que aconteceu lá foi porque eu vi o que Labão fez contigo. Não fique pensando que foi a sua estratégia, não. Amém? E uma coisa interessante aqui, ó, no versículo 13, eu sou o Deus de Betel, aquele lugar que Jacó ungiu uma pedra e ela se tornou uma coluna e ele chamou o nome de Betel. Agora Deus se identifica como Deus de Betel. Ele diz, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna e onde me tens feito o voto. Aqui, o artigo está aqui no artigo definido, não indefinido. Ele não disse um voto, mas ele diz o voto, quer dizer, ele sabe o voto, ele sabe as cláusulas lá que Jacó colocou nos votos. Se o Senhor será o meu Deus, eu darei o dízimo, todas as cláusulas do voto o Senhor Deus sabia. E aqui o Senhor está lembrando Jacó do voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua
parentela. Então, o Deus é um Deus presente e é um Deus que estava com ele no episódio da escada e agora estava aqui relembrando ele, dizendo: eu sou o Deus de Betel, do lugar onde você fez um propósito comigo há 20 anos atrás. Observamos também aqui que não havia problema algum em Jacó voltar, só que a maneira como ele volta foi uma maneira desonrosa, vergonhosa. Foi algo muito indigno para o patriarca, detentor das promessas de Deus. Labão tinha comportamento complicado, mas Labão nunca viu uma escada com anjos. Labão nunca ouviu a promessa do Deus Altíssimo como Jacó. Labão, Deus não falava como falava com Jacó. Então nós precisamos valorizar a bênção de Deus na nossa vida e saber que tais promessas requer de nós uma postura como filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros e nós precisamos também agir como filhos de Deus. Então, se Deus mandou ele voltar e se ele estava realizando algo que Deus lhe havia ordenado, precisava confiar no Senhor. Então, quando Deus nos manda fazer algo, ele se responsabiliza por nós. Interessante também que na volta de Labão, o Senhor Deus aparece e fala com Labão em sonhos. Ele diz aqui, no versículo 24, dizendo assim, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Oh, como é maravilhoso a maneira como Deus protege os seus filhos. E é o que diz a palavra de Deus, não nos trata segundo os nossos pecados. Não nos trata. Não tratou Jacó segundo os seus pecados, mas tratou Jacó de acordo com a promessa feita a Abraão. E ali ele estava protegendo, disse, não faça nada, nem bem nem mal, não diga nada a ele. E isso a gente vê o próprio Labão depois dando testemunho e Jacó também dizendo, você só não fez nada contra mim, porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus dos meus pais, não permitiu. Então, meus amados e queridos irmãos, que possamos entender que Deus é aquele que nos guarda, aquele que nos protege e que nós possamos confiar completamente no Senhor e cumprir a determinação do Senhor, porque Ele sempre cumprirá a promessa na nossa vida se nós permanecermos de acordo com a sua vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.